Olá, eu sou Cleonaide Pinto, psicóloga, e hoje eu estou trazendo para você uma reflexão no tema Síndrome do Pânico. O que ela significa? Quais são os sintomas? Há tratamento? Você conhece alguém que está vivendo esse grande dilema em relação a pânico? Você é alguém que tem síndrome do pânico? Então vamos conversar sobre isso agora. O pânico, a síndrome do pânico, é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorre crises inesperadas de desespero e medo intenso. Então, se nós tivéssemos que resumir a síndrome do pânico em uma única palavra, essa palavra seria medo. De maneira inesperada, alguém que pode estar dormindo, pode estar no trânsito, pode estar no relacionamento familiar. De repente, essa pessoa começa a passar mal, a ter medo de tudo, ter medo de que algo de muito ruim aconteça com ela. Sem nenhum motivo previsto, nenhum motivo aparente, ela começa a passar mal e, de modo geral, o primeiro caminho é levar essa pessoa para a emergência. Porque os sintomas, eles são tão severos, tão intensos, que a sensação mesmo é de que a pessoa vai morrer de tanto incômodo que o corpo dispara sintomas nos quais essa pessoa nunca vivenciou antes. A síndrome do pânico está muito mais em mulheres, acontece muito mais com mulheres do que com os homens. Talvez por conta das questões hormonais, ou das questões relacionadas à emoção e às atribuições que esta mulher, no longo da sua história, carrega consigo. Então, começa a se manifestar, de modo geral, no final da adolescência. Mas agora, cada vez mais, tem aparecido casos de adolescente muito cedo vivenciando a experiência da síndrome do pânico. Quais são as causas que levam o indivíduo a apresentar um problema como esse? Há dinâmicas de herança genética, né, e ambientais. Às vezes a pessoa diz assim, mas nem minha mãe, minha tia, alguém assim próximo de mim nunca tiveram essas coisas. Bem, às vezes essa herança pula uma geração e aparece na outra. Mas a predisposição genética, ele é sempre um elemento importante a considerar na investigação da síndrome do pânico. Há também casos em que ele aparece no momento de extremo estresse. Pode acontecer da pessoa não conseguir vivenciar uma situação tão intensa de estresse que dispare a síndrome do pânico. Quando alguém passa por uma situação de perda de um ente querido de muito significado, então depois de alguns meses a pessoa já está numa fase bem melhor do luto e de repente a síndrome do pânico pode vir como um gatilho que foi guardado, né, que foi elaborado lá atrás e que de repente um pequeno gatilho pode acabar desenvolvendo a síndrome do pânico. Há também o caso de transições, quando uma pessoa termina um curso e vai fazer uma prova, um concurso, quando a pessoa já está encerrando uma faculdade e agora vai tomar posse em um trabalho onde demanda muita expectativa, às vezes no término de um relacionamento, não é? Porque assim, a transição de papéis, de ciclos na vida de uma pessoa sempre acarreta algumas situações que exigem mais da pessoa e pode sim haver um acréscimo maior na questão da ansiedade. Ter passado por alguma experiência traumática, como no caso de um acidente, várias formas de abuso. Então você pode observar, até agora eu apresentando algumas possibilidades, que não é apenas um elemento isolado. Quando uma pessoa
acaba desenvolvendo a síndrome do pânico, em algum momento da vida, ela já havia desenvolvido sem estar devidamente atento ao seu processo de ansiedade. Porque a ansiedade é normal no ser humano, mas no momento em que ela passa a tomar o indivíduo em termos de medo, em termos de dificuldades de estar interagindo socialmente, conquistando novos objetivos, isso de fato pode disparar uma doença como a síndrome do pânico. Então, quais são os sintomas que levam tanta gente a um posto de saúde ou a um sistema de ir para um hospital, uma emergência? O primeiro que eu quero pontuar é a sensação de muito perigo, de que algo muito ruim está acontecendo com a pessoa e que ela pode vir a óbito a qualquer momento. Um medo incrível de perder o controle. Um medo de que de repente a pessoa morra com uma parada cardíaca ou algo assim muito grave que esteja ocorrendo com ela e ela não sabe o que está acontecendo. É uma sensação de estar fora da realidade. É uma sensação de estar fora de controle. É como se fosse o grito, uma guitarra muito intensa que dispara de uma vez por toda e aquela pessoa não sabe o que fazer com todas aquelas emoções embutidas e que saem em forma de sintomas. A dormência em uma parte do corpo, formigamento, faz com que a pessoa pense que está tendo também um derrame, por exemplo. A palpitação, o ritmo cardíaco muito acelerado, né? Ataque cardíaco, sudorese. A pessoa está o tempo todo suando como se tivesse saído da praia. Então, tudo isso ocorre com um misto de temores, de dificuldade para respirar, uma falta de ar sufocante, como se não tivesse mais ar e que a pessoa não vai conseguir chegar nem mesmo à emergência. Aí você me pergunta assim, vem cá, e isso acontece diante de uma situação de medo? Isso acontece diante de a pessoa estar pensando e de repente acontece a crise de pânico? Não necessariamente. Boa parte das pessoas, ela apresenta o pânico, ela acorda, por exemplo, na madrugada já passando mal. Então, não é algo que está no controle da pessoa, sob o controle dela, porque às vezes ela já acorda passando mal. E às vezes a pessoa está bem e num dado momento o corpo começa a reagir como se estivesse tendo que fugir de um perigo muito grande. E aí o corpo ganha uma proporção de adoecimento que a pessoa mesmo não entende o que é que está acontecendo com ela. Então, ondas de calor, calafrios, náuseas, dores abdominais, né? Uma dor de cabeça imensa, muitas vezes desestabiliza porque ela tem muita tontura, alguns desmaios, uma dor no peito, como se de fato fosse passar sendo a última experiência de dor. A sensação de estar com a garganta travada, fechada, onde tantas vezes a pessoa nem um copo de água ela consegue beber, pela sensação de que está com pouco fôlego, dificuldade também para engolir, medo de ser... Aí você diz, diante de todos esses sintomas, qual o maior prejuízo para a pessoa que tem a síndrome do pânico? É porque, sabendo desses sintomas, a pessoa passa a ter medo de voltar a sentir isso novamente. De sentir no trabalho, se pegar um metrô, pegar um ônibus, se de repente for para uma festa, a pessoa diz, e se eu tiver esses sintomas e não tiver uma emergência por perto e me socorrer, eu posso morrer. E aí, a vida dessa pessoa acaba ficando restrita por causa do medo de passar mal. A ansiedade antecipatória faz com que a pessoa diga assim, e se acontecer? E promove então com isso esquivas. A pessoa passa a não querer andar sozinha, ela passa a não querer ter a experiência de ver isso acontecendo em determinados ambientes. E isso muitas vezes gera também a dificuldade da pessoa permanecer no ambiente de trabalho. Agora, diante de tudo isso que eu acabo de falar, você pergunta, existe tratamento? Sim. Existe tratamento
E quando a pessoa entra em uma emergência, em torno de 10, 15, no máximo 30 minutos, todas aquelas dores que a pessoa estava sentindo desaparece. E depois que os médicos fazem todos os exames, constatam que na realidade não existe um problema cardíaco, não existe lesões. E nesse momento, aquele médico dá algo para acalmar a pessoa e pede que ela procure um psiquiatra ou um psicólogo. O psiquiatra, ele é a pessoa mais indicada nesse primeiro momento a ser procurado depois de ter ido para esse processo de laboratório e clínico. E o médico, então, vai passar um acompanhamento com o psicólogo. E por que alguém tem que fazer isso? Porque junto com o psicólogo, ele vai tratar com você o seu estilo de vida. Ele vai ver com você quais são as prioridades que você tem dado à sua vida. Ele também, ou ela, vai te ajudar com alguns mecanismos para se proteger quando o pânico aparecer. Então, a rede familiar, de apoio familiar, é de extrema importância. Mas eu quero dar uma dica do que você não deve fazer se você tem um esposo, um filho, um tio, alguém da família que esteja sofrendo com a síndrome do pânico. A primeira coisa nunca é dizer para a pessoa tudo que você está sentindo é coisa de sua cabeça. Como se de repente a pessoa tivesse ficado maluca e estivesse inventando essas doenças. E não é assim. Aquele sintoma que a pessoa está dizendo, de fato, ela está sentindo, como uma descarga elétrica intensa que ela não consegue controlar. Então, não ajuda uma pessoa que está nesse processo ouvir que você está inventando a sua própria doença. Então, não transmita para o seu ente querido uma visão desse modo. Ofereça apoio, ofereça ajuda. Instrua essa pessoa que ela, tendo acompanhamento psicológico, ela vai aprender a adquirir técnicas de como ela vai agir quando o adoecimento se instalar. Mas o fato é que todas as vezes que você adoece, toda vez que um ser humano adoece, ele precisa parar tudo o que ele está fazendo e buscar ajuda. É necessário reprogramar a sua existência, focando na sua saúde, para que você possa seguir em frente. Então, o que eu desejo para você, se você não tem adoecimento psíquico nesta área, ajude, apoie, encaminhe essa pessoa para um profissional, para que logo, com o passar do tempo, ela possa receber o tratamento devido e seguir em frente pela vida, tendo reaprendido a viver apesar das circunstâncias. Então, um grande abraço para você.